Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar de um crime que aterrorizou a cidade de São Paulo em 1937. Castelinho da Rua Apa. O Castelinho da Rua Apa é um prédio, né, um edifício, um prédio que tem lá situado entre a Avenida São João e Ipiranga, onde foi cenário onde que envolveu três vítimas, Dona Maria Cândido, Álvaro e Armando. Eu vou contar para vocês como que foi esse imbróglio, como as coisas aconteceram. Então, em 1912, seu Vigílio ele construiu o prédio e foi morar com a senhora Maria Cândida e seus dois filhos, Armando e Álvaro. Com o tempo, esse prédio ele era palco para várias festas que tinham, devido à sua estrutura francesa, onde todo mundo ia para lá para curtir. A cozinha deles tinha uma iluminação natural, era algo assim de última geração para aquela época. Só que com o tempo seu Vigílio faleceu e Dona Maria Cândida ela acabou se recolhendo, acabou ficando viúva e não quis mais ter festas lá. Então os seus filhos foram crescendo, o Álvaro e o Armando. O Álvaro, ele era um cara que gostava muito de esportes e tal. Ele também tinha uma vida para aquela época desregrada, com muitas mulheres, gasto. O Armando já era mais tranquilo, ele era mais na dele. Então os dois acabaram se formando em direito e cada um seguiu a sua vida. Eles não moravam mais dentro do castelinho e quem morava lá no castelinho era a dona Maria e os empregados, e eles moravam em outro lugar. Com o tempo, o Álvaro, como ele era patinador, ele resolveu viajar para fora do Brasil. E lá ele encontrou, né, uma família, ele encontrou muitas coisas lá onde tinha pista de gelo, e eles também eram dono de um cinema aqui em São Paulo, que também é na Avenida São João, é próximo da casa, que era o cinema Broadway. Então, quando o seu Vigílio faleceu, ele deixou muita herança para eles, deixaram muita coisa para eles. Então, automaticamente, como naquela época era assim, foi dividido, acredito, tá? 50% para Dona Maria, 25% para Álvaro e 25% para Armando. Quando Álvaro voltou, ele voltou com aquela ideia de querer construir algo bacana, algo que fosse se tornar algo referencial, que eles venham ganhar muito dinheiro. Mas antes, só que com Armando e a Dona Maria, eles acabaram dando a negativa para ele. Porém, o Álvaro já tinha se comprometido com vários credores, várias outras pessoas, e eles queriam, como eles já tinha pego o dinheiro, eles queriam o retorno deles. Então, e eles brigavam muito, eles sempre brigaram, desde a infância até a juventude deles, eles sempre brigaram, e a Dona Maria, ela sempre entrava no meio para intervir essa briga. Sempre tinha muitas brigas. Quando aconteceu no fatídico dia, no dia 12 de maio de 1937, o Álvaro recebeu um telefonema. Aí falaram para ele ir até o Castelinho. Ele estava na casa da Baby. Baby era a namorada dele. Ele recebeu esse telefonema e foi até a casa encontrar com. Muitos falam, não é muito claro o que dizem, se foi um empregado que entrou em contato com o Álvaro, se foi o irmão que entrou em contato, mas ele desesperadamente ele foi até a cidade, foi até o Castelinho da Rua Apa. Chegando lá, ocorreram-se vários tiros. Dizem que a empregada estava no fundo e a outra empregada ela não estava em casa, mas essa outra empregada ela não ouviu os tiros, e acabou que o Armando levou um tiro, a dona Maria ela levou 4 tiros, mas inicialmente quando a perícia
Chegou lá, elas só identificaram 3 tiros. E o Álvaro levou 2 tiros. O Álvaro e o Armando caiu um do lado do outro, certo? Um do lado do outro. E a Dona Maria estava atrás nas escadas. Ela caiu de barriga para baixo, como se ela estivesse fugindo da situação. Tá? Aí, 9 horas da manhã, a empregada, entrou dentro da casa e viu que estavam os 3 já sem vida. Aí chamaram a polícia foi, pensa, a sociedade, uma casa que estava ali no auge, uma sociedade paulistana, né? Ela acabar daquela forma e parar em páginas de jornais, que foi o que aconteceu. Quando eles chegaram lá e viram, a polícia tirou fotos de tudo, identificou, tirou fotos de todos, encontrou tudo que estava ali naquela cena, foi tirado foto de toda a casa e foi levada para o Instituto Médico Legal daquela época. E os jornalistas também, que a casa estava aberta, os jornalistas tiraram as fotos e acabaram postando no jornal, acabaram publicando no jornal e a polícia levou. Mas existe um detalhe: quando a polícia estava levando as fotos, que naquela época eram tiradas fotos em paleta, se eu não me engano, de vidro, e esse carro bateu. E todas as fotos que foram tiradas foram quebradas, desapareceram. A polícia foi, com o tempo, elas descobriram realmente que tinham 4 tiros, que a Dona Maria levou 4 tiros. 3 desses tiros eram da arma do Álvaro e uma não era. Isso não foi levado em consideração com a pesquisa policial, com a perícia, eles não levaram em conta. Álvaro e Armando estavam deitados um do lado do outro, como se tivessem levado o tiro de outra pessoa, e a arma estava no lado direito, sendo que Álvaro era canhoto. Então, existe muita coisa ali dentro dessa cena de crime que é incongruente, que não fazia muito sentido, que não tinha como ter sido Álvaro. Tem até uma pesquisadora que eu estava vendo em um vídeo que ela publicou no YouTube mesmo, depois eu vou colocar aqui na descrição, ela falando que não tinha como ter sido o Álvaro, a pessoa que cometeu essa tragédia. Mas a polícia, enfim, a polícia acabou ignorando essas provas e acabou colocando. Detalhe também, só lembrar que Álvaro estava de olho aberto. Geralmente, quando alguém é surpreendido, uma pessoa ela acaba morrendo de olho aberto, é como se ela tivesse sido pega de surpresa. E eu nunca vi, né, na minha humilde opinião, na minha insignificante opinião, eu nunca vi uma pessoa que suicida com 2 tiros. E Álvaro, ele foi encontrado com 2 tiros no peito. Mas até então, para aquela polícia daquela época, eles acharam normal e acabaram fechando o caso como que o Álvaro tenha feito essa tragédia aí nessa família. Porém, se esse crime foi cometido por algum parente da família, eles acabaram se enganando, porque quando naquela época, Getúlio Vargas assinou uma lei onde que primos não tinham direito a receber nenhum valor de herança, porque todos ali foram falecidos, todos acabaram perdendo a sua vida, uma família inteira, e ficaram os primos, e os primos foram e entraram na justiça para poder receber. Pelo que eu vi na reportagem, foi na década de 70 que esse processo gerou até a década de 70, onde que muita gente... esse processo geraram mais de 8 documentos, mais de várias caixas de documentos, pelo que a historiadora ela falou.
E o que acontece com essa situação? Acabaram que morreu em 1900, se eu não me engano, em 1976, o último ente, né, o último herdeiro faleceu e ficou com a União. Então, esse prédio acabou indo para o governo e ficou na mão do governo. Quando teve uma situação que o Zé do Caixão ele foi gravar um filme dentro desse prédio e esse prédio pegou fogo. Misteriosamente, esse prédio pegou fogo. Onde que os bombeiros não tiveram cuidado nenhum e retiraram essa parte onde que ficava com a luz natural. Os bombeiros retiraram para apagar. E com o tempo, esse prédio ali foi deteriorando, foi se tornando aquela magnitude, aquela majestade que tinha, começou se deteriorando. Com a vinda dos pessoal da cidade pequena, vir para a cidade grande de São Paulo, começou gerando muitos moradores de rua, muitas pessoas que não tinham casa, eles acabaram escondendo dentro dessa casa. E hoje, as histórias que a gente tem, que é ouvida de fantasmas, dessas pessoas. Então, a ladeira vai mais abaixo ainda. Que existem pessoas que foram ouvidas que dentro desse prédio ouvia muita gente gritando, ouvia gritos, ouvia vozes, ouvia corrente, arrastar de corrente. Então, muita gente ouvia isso dentro dessa casa. Até mesmo que os moradores de rua, como eles não tinham lugar para ficar, eles acabavam ficando ali. Tem situações que até aparecia uma mulher olhando assim do espelho para dentro. Então, como eu acredito, tá? Uma opinião minha, eu acredito que as energias daquelas pessoas da situação de sofrimento ficou ali, né? Ficou ali assombrando aquelas pessoas. E hoje ficou assombrando e muita gente até hoje ouve. O que acontece? Existe uma menina que ela tinha por volta dos 20 anos, ela estava morando na rua e ela sempre pedia para ficar ali dentro, pediu vigia, porque teve uma época que tinha vigia e o vigia ficava ali dentro. E ela pedia para poder ficar, para poder entrar. Ele deixava entrar e ela, com o tempo, ela foi fazendo uma ONG que ajudava as mães naquela situação, as mães de moradoras de rua. E com o tempo, ela entrou com uma solicitação junto ao governo. E o Geraldo Alckmin e o Dória assinaram a lei passando esse castelinho para mães do Brasil e fizeram uma reforma nele. Hoje ele já está todo estruturado, ele já está todo cuidado, então ele está bonito. Então se você hoje passar em frente o castelinho da Rua APA, ele vai estar ali todo organizado, todo reformado. E você, gostaria de dormir dentro desse prédio? Bom, eu não tenho medo, tá? Eu não tenho medo de fantasmas, eu não tenho medo. Na realidade, eu sempre tive vontade de ver um fantasma, mas eu nunca vi. Então, eu vi essa situação, achei bacana trazer isso pra você. Se me acontecesse hoje, será que ele teria um andamento diferente? Eu acho que acredito sim. Mas naquela época, eu acredito que existiam pessoas interessadas em ter esse prédio, em ter a riqueza das pessoas que moravam nesse prédio. Tá? Eu quero desde já agradecer vocês por ter participado, por ter ficado aqui comigo nesse vídeo. Deixa seu like, compartilha e a gente conversa depois. Se você gostou desse vídeo, comenta, dá um like para eu gerar mais vídeos legais como esse, tá bom? Obrigado e tchau, tchau!